Agentes de IA são um assunto no momento nos principais polos de inovação aí pelo mundo. No Vale do Silício, por exemplo, não se fala de outra coisa senão sobre esses tais agentes de IA, né, acompanhando aí empresas no Vale do Silício, aceleradoras como a Y Combinator, todas falando o tempo todo sobre esses tais agentes de IA. De fato, eles vão ser responsáveis provavelmente da maior disrupção de tecnologia que a gente vai vivenciar enquanto vivos aí na nossa vida, e algo que provavelmente vai acontecer muito antes aí do que a gente está imaginando. Mas eu sei que esse termo aí, agentes de IA, para muitos aqui de nós ainda é um termo desconhecido, e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. O que são esses tais agentes de IA? Então bora aí pro conteúdo. E aqui o nosso objetivo é de fato mostrar que qualquer pessoa, independente do conhecimento técnico prévio que tenha, pode estar empreendendo com tecnologia, com inteligência artificial, seja criando seu próprio software ou aplicativo ou prestando serviços aí como desenvolvedor. Se esse assunto te interessa, já te convido aí para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo desse tipo aqui com a gente. Então, sem mais enrolação, já partindo aqui para o conteúdo, eu sei que para muitos de vocês as principais categorias de IAs, né, quando a gente tem IA para textos, para imagens, para áudio e para vídeo, já são, né, bastante conhecidas por vocês, e dentro dessas categorias a gente tem ferramentas aí que para muitos de vocês também já são mais conhecidas, né? A gente tem aí alguns modelos, né, para texto, a gente tem os modelos GPTs da OpenAI, modelo do Gemini aí da Google, a gente tem o Cloud da Anthropic com um investimento grande da Amazon por trás, a gente tem o Llama do Facebook, modelo open source, e o Grok aqui do Twitter e do X. Quando a gente vem para a imagem, a gente tem aqui novamente o OpenAI com o DALL-E, a gente tem o Stable Diffusion, Midjourney, em áudio temos a OpenAI aqui com o TTS, com o modelo do Whisper, e Eleven Labs também despontando inovação aqui para áudio. E para vídeo a gente tem novamente o OpenAI com Sora, Runway, Pika Labs e Stable Diffusion. Ou seja, talvez essas ferramentas e esses modelos não sejam novidades para vocês, essas categorias, mas onde que os tais agentes de IA eles entram aqui, né? Eles estão em alguma dessas categorias, eles transcendem essas categorias, então bora explorar um pouquinho sobre isso. Qual que é a definição de agentes de IA, né? E aqui a gente tem uma definição da própria Amazon, né, no qual a gente vê que um agente de IA, né, uma inteligência artificial, é um programa de software que pode interagir com o seu ambiente, coletar dados e usar dados para executar tarefas para atingir objetivos pré-determinados. Ou seja, né, os humanos eles estabelecem uma meta a partir de um prompt, uma informação, mas um agente de IA ele escolhe de forma independente as melhores ações que ele precisa realizar para atingir essa meta. Ou seja, a partir de algum input que o usuário fornece aqui para o agente, o agente, com todas as seu conhecimento, com todas as suas bases extras de informação, com todas as suas ferramentas à sua disposição, ele vai identificar essa gama de ferramentas que ele tem à disposição, a partir também do objetivo que ele tem que chegar, ele vai identificar os melhores caminhos, quais são as ferramentas que ele precisa consultar, os conhecimentos que ele precisa consultar para chegar no melhor resultado para atingir a meta na qual ele foi requisitado e estipulado para executar. Aqui a gente pode fazer uma tal analogia com o próprio agente de viagem, né? O agente de viagem ele precisa criar um plano de viagens para o seu cliente. E para isso ele possui diversas informações de voos, diversas informações de roteiros, conhecimentos aí sobre os locais de destino, e um agente de IA não foge muito disso, né? Se ele tem o objetivo e meta final, ele construir um plano de viagem, ele também, né, pode ter todas essas ferramentas à disposição dele, coletar essas informações para gerar o melhor plano de viagem para o cliente final. Essa é a base e ideia de um agente de IA, né? E aí comentando um pouquinho sobre algo que é extremamente importante a gente entender, que é a arquitetura de um agente de IA para a gente aprofundar mais esse conhecimento e de fato entender melhor como que ele é construído e o que ele tem à disposição dele. Então um agente de IA, como base, ele precisa inicialmente, da base dele, ele precisa dos modelos, né? De um modelo inicial. Então a gente pode aqui fazer o uso daqueles modelos que a gente já viu, né? Do próprio GPT, do Llama, do Cloud, do Gemini. Isso aqui vai ser a grande inteligência base do modelo para que ele consiga ter acesso a uma gama gigantesca de informações e tratar essa informação e gerar uma resposta para o usuário. Esse modelo ele também pode ser um modelo chamado de fine-tuned, né? Que é um modelo pré-treinado. Então a gente pode utilizar aqui um modelo GPT, pré-treinar ele com uma base de informações nossas, alguns dados nossos, e criar aí um modelo fine-tuned, né? Um modelo pré-treinado para essa ação específica que esse agente vai precisar executar.
Além disso, os agentes eles também possuem, né, como core do conhecimento dele, como a principal fonte de inteligência e instruções dele, ele possui um prompt base, né, um prompt de sistema, que nada mais é do que as principais instruções dele, as principais regras desse agente, o que ele pode, o que ele não pode fazer, como que ele deve agir. Então esse prompt é que dá basicamente a personalidade, instruções e grande parte também da inteligência desse agente. Além do prompt, agentes eles também requisitam, é importante que eles tenham memória, né? Memórias de longo prazo, para que os agentes eles entendam o contexto de uma conversa, de uma necessidade e consigam retomar em certo momento do tempo da conversação para, de fato, lembrar o que foi conversado anteriormente. Assim, a gente se torna mais inteligentes, né? Tendo aí um contexto e uma memória de longo prazo de uma conversação com alguma pessoa. Outro ponto crucial, né, dos agentes, da arquitetura de agentes de AI, são as bases de conhecimento extras. Os modelos, né, o GPT, Llama, o Claude, eles são alimentados com uma base gigantesca de informações que a gente tem à disposição aí na internet. Então, são informações diversas e é isso que dá grande parte da inteligência para os nossos agentes. Porém, tem muito conhecimento que esses modelos eles não têm à disposição deles. Eles não têm informações pessoais sobre a gente, eles não têm informações sobre a nossa empresa, eles não têm, muitas vezes, informações e conhecimentos específicos sobre livros que a gente quer utilizar como base. Então, essas bases de conhecimento são conhecimentos extras, né? Seja arquivos PDF, planilhas de Excel, que a gente consegue subir e deixar à disposição desse nosso agente para que ele consiga consumir essas informações e te dar respostas mais assertivas e também mais direcionadas da forma como você quer que essas respostas cheguem. E para a execução dessa parte de base de conhecimento, por debaixo dos panos, para que isso seja executado, acontece todo um processo de data embeddings, né, que é o processo de embeddings que a gente chama, no qual a gente faz a inserção de um dado, seja que um arquivo, um livro em PDF, seja uma planilha em Excel. A gente sobe esses dados passam por um processo de embeddings, esses embeddings viram vector embeddings, e esses vectors embeddings, esses vetores, são armazenados aí nas tais bases de dados vetoriais. Essas bases de dados vetoriais são o que possibilitam aqui os nossos agentes de IA, a partir de prompts e conversas com linguagem natural, pesquisar nessas bases de dados vetoriais a partir de similaridade, né? É dessa forma que a gente consegue subir, por exemplo, uma imagem de cachorro ou pedir uma imagem de cachorro e aí o agente, né, o agente conseguir buscar em uma base de dados vetorial uma imagem de cachorro e não uma imagem de gato, né, buscando aí principalmente com base em similaridade de informações. E para fechar, outro componente essencial aqui dos agentes de AI, muito importante também, são as tais ferramentas ou tools, né, ou funções que estão à disposição desses agentes. Essas tools, essas ferramentas, são o que dão grande parte também da inteligência desse agente, né? Que o agente ele tem a possibilidade de fazer a leitura de um código, ou de acessar a internet, ou de fazer uma chamada API para os diversos sistemas que a gente tem hoje à nossa disposição aí, no ecossistema de APIs que a gente tem aí pela internet. São essas tools, por exemplo, que permitem que a gente faça chamadas estruturadas aí para, por exemplo, uma API de clima e a gente buscar o clima exato de algum ponto específico em tal horário, né? Então a gente consegue fazer essas buscas em valores de cotações, de ações, acessar, enfim, qualquer tipo de API que a gente tenha necessidade ou eventualmente acessar a internet, por exemplo. Então esse aqui é o grande core, né? Essa é a arquitetura principal dos agentes, é o que compõe aí os principais agentes mais avançados que a gente tem à nossa disposição. Porém, para a gente também entender um pouquinho, obviamente, existem níveis de agentes que a gente consegue construir, né? Dos mais simples aos mais avançados. Vamos aprofundar um pouquinho quais são esses possíveis níveis de agentes. E para deixar isso bem didático, né, eu trouxe esses níveis de agentes aqui nessa escadinha aqui, onde a gente tem 6 degraus aqui de possíveis níveis de agentes para a gente aprofundar um pouco nesse tema. Aqui no nível 0, né, a gente até, talvez não possa nem chamar isso de um agente, mas é o nível que a gente chama de, basicamente, dos LLMs, né? É uma requisição única para um LLM. Então, é basicamente a gente fazer um disparo de um prompt, pensando aqui numa conversação até com o próprio ChatGPT, por exemplo, um prompt, né, que a gente envia e o LLM ali, né, ou seja, o modelo, o Claude, o GPTs, né, o Gemini, ele basicamente vai dar uma resposta para a gente direta a partir desse prompt.
e ele não tem aqui uma memória, ele não lembra disso, ele só está reagindo ao prompt inicial que a gente tem. Né? Aqui a gente trazendo termos mais técnicos, né, e acadêmicos aqui, a gente tem o tal Simple Reflex Agents, né? Então esse seria esse Simple Reflex Agents, que são agentes aí de respostas rápidas e únicas sem um contexto, sem memória. Quando a gente vai para o nosso segundo degrau, aqui a gente tem o nosso nível 1, a gente tem aqui já a implementação de uma possível memória, né? Então aqui a gente já consegue ter um chat simples com um LLM, por exemplo, com memória, algo que a gente vê aí, por exemplo, num chat GPT 3.5 ali, versão gratuita, que a gente tem acesso. Né? Então aqui o chat GPT ele já consegue, né, criar uma conversação com a gente, lembrar mensagens anteriores, e esse nosso nível aqui a gente já entra nesse quesito. Então aqui a gente tem o Model Based Reflex Agents, né, no qual eles conseguem basicamente de fato entender o ambiente, entender um contexto e trabalhar em cima desse contexto. Subindo mais um degrauzinho aqui na nossa escada, indo para o nosso nível 2, a gente tem aqui o tal RAG, né, que é o que a gente comentou das nossas bases de conhecimento extras. O RAG é um acrônimo para Retrieval Augmented Generation, que nada mais é do que a possibilidade de a gente fazer um retrieval, ou seja, uma busca em uma base de conhecimentos específica do agente e retornar informações com base nisso. Então, aí seja um arquivo PDF, seja um arquivo TXT, uma planilha de Excel, né, a gente buscar informações desse conhecimento através desse processo de RAG, né, de buscar informações em uma base de dados vetorial, por exemplo. E aqui a gente tem, né, trazendo aqui nomes mais técnicos, o Goal-Based Agent, né, que são agentes baseados em objetivos específicos, no qual ele tem já uma base de conhecimentos à disposição dele para executar essa tal ação. Elevando mais um nível aqui, indo para o nosso nível 3, entram os tais agentes nos quais eles têm à disposição deles as tais tools, né? São as ferramentas que a gente havia comentado. Aqui, esses agentes já têm essa possibilidade de executar ações, né? E aí, assim, entram nossa questão das APIs. Então, a gente consegue fazer funções e chamadas estruturadas para esse universo gigantesco de APIs que a gente tem à nossa disposição e, de fato, né, conectar esse nosso agente com o mundo. Então, aqui é a facilidade que a gente tem de integrar esse nosso agente com os sistemas que a gente já utiliza, seja no CRM, seja um outro aplicativo que a gente utiliza, algum software. Então, a partir dessas chamadas APIs estruturadas, isso tudo, obviamente, a partir de uma linguagem natural com um agente. E aqui a gente tem também essa categoria de Utility-Based Agents, que são esses agentes aí que podem fazer essas chamadas de ferramentas, chamadas de API. Subindo mais um nível aqui no nosso degrau, nosso nível 4, a gente tem aqui agentes que possibilitam a execução de altos feedbacks, né? O que seria isso? Aqui a gente já começa a entrar em termos mais técnicos, coisas mais avançadas, mas aqui a gente já tem agentes que basicamente autoavaliam os resultados e repetem um ciclo caso necessário, caso o objetivo fim não tenha de fato sido atingido ou a qualidade do resultado não seja o mínimo necessário, requisitado e esperado pelo próprio agente. Então ele pode dar um auto-feedback da resposta dele e executar a tarefa novamente. Aqui, por exemplo, um exemplo bobo, mas basicamente se a gente tivesse um agente que ele tem uma necessidade de fazer uma chamada de API para executar alguma ação dele. Então ele precisa saber a cotação do dólar naquele momento. Se por algum motivo, no momento que ele faz essa chamada de API, e acontece algum problema, por exemplo, nessa chamada, na qual ela não retorna uma informação rica, né, basicamente um erro, alguma coisa nesse sentido, em vez do agente responder para o usuário, não tenho essa informação no momento, ele tentaria novamente executar essa nova chamada, ver se essa resposta seria uma resposta melhor e aí sim processaria uma resposta para o usuário final. Aqui apenas um exemplo simples, mas além de chamadas de APIs, poderia ser executar um RAG num PDF, buscar uma informação e aí ele verificar que essa informação não é a melhor informação, fazer essa busca novamente. Então aqui possibilita essa questão de auto-feedback. E aqui a gente tem os Learn Agents, né, que são chamados como Learn Agents. E esses tais Learning Agents, né, esse auto-feedback permite que a gente suba mais um nível e vá aqui para os tais conhecidos também, muito famosos, muito falados aí hoje pela internet, os tais multi-agentes. Né? Então, basicamente, seria a possibilidade de a gente ter diversos agentes colaborando um com o outro e a partir de um processo de auto-feedback, né, eles possuem um objetivo final, eles vão colaborar um com o outro para que esse objetivo final seja
atingido, e a partir de um processo de auto-feedback interno entre esses agentes, eles vão verificando, né, os melhores caminhos, vão verificando a qualidade da resposta que eles estão chegando, até que eles cheguem numa resposta que eles identificam como a melhor resposta que eles conseguem gerar naquele momento e até devolverem essa resposta para o usuário. Então aqui a gente tem os tais multi-agentes. Se é do seu interesse conhecer quais são as principais ferramentas para cada um dos níveis desses tipos de agentes, já deixa nos comentários aí, cara, tenho um interesse em saber mais das ferramentas de criação de agentes de IA, quais são as melhores ferramentas de criação de agentes de IA. Comenta aí para baixo para eu saber que isso é de interesse para vocês também. A gente criar um conteúdo específico das ferramentas, principais ferramentas aqui para a gente criar esses nossos agentes, que algo que muitos aí ficam comentando que é algo difícil de ser feito, mas hoje a gente tem ferramentas que facilitam demais esse processo para criar qualquer nível de agente que a gente queira. Isso aqui abre um mundo gigantesco de possibilidades. A gente está no início da construção dessa questão de agentes, principalmente de multi-agentes, mas se a gente para pensar a disrupção que isso pode gerar, de fato você ter um agente especializado, por exemplo, em gerar copy, outro agente especializado, sei lá, em desenvolver software, outro agente responsabilizado na parte de vendas, e aí você conseguir fazer com que esses agentes trabalhem em si para executar, sei lá, um processo dentro da sua empresa que antes era executado por dezenas de pessoas. Então aqui a gente tem, de fato, algo muito disruptivo que está em processo inicial, mas que a gente está vendo uma evolução bizarra aí, e provavelmente em muito menos tempo do que a gente imagina, a gente vai ter resultados aí assustadores, né, com esses agentes que estão para serem soltados e construídos aí nos próximos anos. E aí, só para desmitificar um temazinho que eu sei que gera muita dúvida aí entre vocês, é basicamente qual que é a diferença de um agente de IA para um chatbot tradicional, como por exemplo. Então aqui eu trouxe algumas definições rápidas, né, só para a gente matar essas grandes dúvidas, né, que a gente tem. Então basicamente o agente de IA, eles usam inteligência artificial generativa e processamento de linguagem natural, né? Então a gente conversa através de linguagem natural, ele entende isso para compreender e responder e atender as dúvidas dos clientes, basicamente. Então ele não possui um fluxo pré-definido, algo já manualmente construído. Basicamente, a partir de uma conversação, como eu estou conversando aqui com vocês, né, a nível de linguagem natural mesmo, ele entende aquilo e gosta de uma resposta. Quando a gente vai para chatbots tradicionais, eles já seguem um fluxo de conversação, scripts de código ou algum fluxo, né, bloquinhos assim que a gente vai construindo, pré-definidos, que precisaram de fato ser construídos manualmente. Então a gente precisa entender qual que é a jornada do cliente, né? O cliente vai mandar oi, a gente tem que responder: oi, tudo bem? O que você precisa? Então tudo isso já tem que ser pré-pensado, né? E os agentes já não, eles trabalham de forma inteligente e autônoma. E algo que a gente vem vendo agora sendo construído também são algumas ferramentas, né, que possibilitam a criação de chatbots, porém que já possuem uma IA integrada. Basicamente aqui a gente tem os fluxos tradicionais de chatbots, no qual a gente precisa construir manualmente parte dessa conversa, mas esses chatbots, né, esses fluxos, eles possuem conhecimentos, seja bases de PDF, livros, etc., que eles podem consultar e responder algumas perguntas com base também nessa base de conhecimento extra. Então a gente começa a ver uma mescla aí de chatbots com inteligência artificial. Então, resumindo aqui, né, os chatbots eles regurgitam a informação pré-definida e os agentes de IA eles podem basicamente raciocinar, entre muitas aspas aqui, né, raciocinar. E agora trazendo isso aqui para o nosso universo aqui de no-code, como é que a gente de fato consegue fazer o uso desses agentes de IA para a gente de fato utilizar no nosso negócio, utilizar, né, nas nossas aplicações, e aí para isso que obviamente entram as nossas tais e conhecidas, né, chamadas de API. Então, a partir de integrações via API, a gente consegue integrar qualquer sistema que a gente tenha, seja um sistema no WhatsApp, seja um sistema criado, personalizado no Flutterflow ou no Bubble. A gente consegue integrar via API diretamente nessas ferramentas ou diretamente nos bancos de dados, ou fazendo uso de ferramentas de integradoras como Make ou N8N, integrar esses agentes de IA a basicamente o que a gente quiser, né? A gente pode integrar o Instagram, integrar o WhatsApp, integrar o nosso SaaS, ao nosso aplicativo e dar toda essa inteligência desse agente para essas nossas aplicações também. E cara, se isso aqui te interessa, eu preciso te apresentar e te convidar a conhecer a nossa formação de inteligência artificial mais no code, onde nosso objetivo é de fato democratizar esse acesso à criação de tecnologias de inteligência artificial, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento prévio aí em programação, em desenvolvimento, porque aqui a gente busca utilizar de tecnologias que de fato não requisitam esse tal tipo de conhecimento.
Então a gente está unindo basicamente nosso universo, nosso ecossistema de tecnologias no-code para a criação de softwares, aplicativos, tecnologias sem precisar escrever código, com todo o nosso novo ecossistema agora de inteligência artificial. Então aqui dentro dessa formação a gente foca bastante na questão de construção de SaaS, né, de produtos, né, de fato, que geram uma receita essa para a gente, criação de micro SaaS. Então a gente tem toda a parte aqui de fundamentos de fato, desenvolvimento de produtos com técnicas para isso. A gente tem fundamentos aqui de desenvolvimento de software e também fundamentos de inteligência artificial. Essa é a nossa tríade base da nossa formação. Esses 3 prontos. Depois a gente vem para a nossa fase 2, aqui a gente tem toda a parte de fundamentos das ferramentas de inteligência artificial. A gente tem toda uma masterclass de IA com engenharia de prompt aqui também. Então a gente tem um grande curso de engenharia de prompt, algo que é base aí. Depois a gente vem nas inteligências artificiais para cada uma das categorias, né? IA para geração de textos, IA para geração de imagens, IA para geração de áudio, IA para vídeos e avatares. E aqui depois a gente vem também toda na parte de fundamentos de desenvolvimento de aplicativos no code. Então aqui são os fundamentos das ferramentas no code. Então a gente tem toda uma masterclass no code. Aqui a gente tem fundamento de MVPs no code, automações no code, websites no code e também de SaaS no code. Depois a gente vem para os nossos cases unindo esses 2 conhecimentos, né? Então tanto de no code com IA, unindo isso aqui para criar de fato as nossas principais aplicações e cases, né? Então aqui a gente tem turbinando qualquer produto em minutos. A gente cria aqui um micro SaaS com o GPT Vision para identificação de imagens. A gente faz um clone completo do ChatGPT para geração de texto e imagens. Aqui a gente aprende a expandir, turbinar os nossos assistentes de GPTs com as nossas funções e ferramentas para a gente chamar funções de API, conversar com bancos de dados, conversar com informações extras. Depois a gente integra nosso assistente aqui, os assistentes da OpenAI, com o WhatsApp, também fazendo chamadas de API, conversando com o banco de dados. E por fim aqui a gente cria do zero, do começo, o nosso SaaS, aqui, o nosso micro SaaS. Então a gente faz um planejamento, cria o design, a gente cria a inteligência back-end, a gente conecta esse nosso aplicativo com um agente de IA, depois a gente conecta esse nosso aplicativo também, esse agente de IA, porém agora no WhatsApp, então tudo integrado. E depois a gente aprende aí também gerir nossas assinaturas para a gente coletar assinaturas para esse micro SaaS, vender e monetizar ele, tendo uma landing page criada e também coletando assinaturas no Stripe para fazer essa gestão. E claro, né, a gente vem no próximo nível, avançando, nossas formações são vivas, tudo sempre crescendo, com algumas masterclass já à disposição. Então, dominando assistentes da OpenAI e filas no N8N. A gente tem aqui um aulão de FlowWise também com o Bruno Matos e Michael Matsubara, e também um aulão aí, uma masterclass de ir do 0 a 1 com o MicroSaaS, com o Bruno do MicroSaaS. E claro, para quem já conhece nosso ecossistema, nossas formações são vivas, a gente sempre está trazendo novos conteúdos, já com algumas masterclass interessantes aqui também para vocês conhecerem. Então, vou deixar o link da nossa formação na descrição. Acessem a nossa página também, vocês têm acesso a essa nossa página, verifiquem, conheçam um pouco mais e caso faça sentido, serão muito bem-vindos aí para a gente explorar e aprofundar esse nosso universo de IA mais no code. Pessoal, por hoje nosso conteúdo era isso, espero que tenha ficado claro esse tema sobre agentes de IA. É um tema muito interessante que me chama muita atenção e é algo que a gente de fato precisa estar antenado aí para quem quer estar ligado nas novidades, algo que vai mudar muito a forma como a gente interage com basicamente qualquer tipo de sistema, aplicação, como é que a gente interage com o nosso computador. Então isso aqui vai ser de fato algo muito disruptivo aí para os próximos anos. Muito provavelmente, se você curtiu esse conteúdo, você vai curtir muito o nosso outro conteúdo onde a gente aborda as melhores ferramentas para a criação de agentes de inteligência artificial. Então, caso esse conteúdo já esteja disponível, vou deixar ele linkado aqui num card acima para que vocês possam assistir como próximo vídeo, onde pega todos esses nossos conceitos aqui de agentes de IA e a gente explora as melhores ferramentas aí de agentes de IA. Então, recomendo aí esse vídeo para vocês. No mais, fico por aqui. Muito obrigado e até uma próxima.